para a galera que nós estamos estudando o Evangelho de João. João. Né? Essa aula de hoje, para quem não sabe, para quem chegou agora, é a aula de número 15, onde nós vamos falar sobre sinais e maravilhas. Então, você que não estudou até agora, já sabe que tem 14 aulas para assistir lá no canal da Oficina da Palavra, só sobre o Evangelho de João. Já falamos sobre a chegada de Jesus, sobre João Batista, sobre a treta no templo, sobre a conversa com Nicodemos. Fizemos três aulas legais, assim, muito boas, sobre a mulher samaritana, e hoje a gente vai continuar de onde nós paramos aqui em João, capítulo 4, e vamos falar sobre esta afirmação de Jesus, onde ele vai confrontar, questionar, colocar na parede a galera que só fica atrás de milagre. Você que não pode ver uma faixa, né? Você que não pode passar na frente de uma porta com uma faixa, adora uma campanha, né? Adora um evento, adora uma conferência, gosta de jogar muleta, arremessar óculos, aparelho auditivo. Eu estou falando isso, Davi, porque antigamente, há 30, 40 anos atrás, era muito comum você ter conferência em São Januário, Maracanã, e aí jogue a sua muleta, jogue o seu óculos, né? Jogue o seu aparelho auditivo e fica a turma aí atrás de milagre. Então Jesus hoje, o nosso mestre, vai dar uma aí, né? uma apertada nesse negócio. Então sejam todos bem-vindos à aula número 15 da Escola Bíblica de Quinta sobre o Evangelho de João. Vamos começar lendo o texto de João, obviamente, capítulo 4, dos versículos 43 até o versículo 54. Do versículo 43 até o 54. Lê pra gente aí, Davi, por favor. Boa noite aí a Lucilene Monsor. Lucilene, seja bem-vinda, Lucilene. Monsores. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Está aqui já separado. Pode ler, meu amigo. Vamos lá. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E ali, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Legal, né? Vamos, antes de entrar na aula propriamente dita, vamos lembrar de alguns pontos importantes relacionados ao Evangelho de João. O primeiro ponto que a gente nunca pode esquecer, Davi, é que cada evangelista fala de Jesus sob uma perspectiva diferente. Para lembrar, né? Em Mateus, Jesus é o Messias prometido de Israel. Em Marcos, Jesus é o servo, né? O rei que serve, o servo humilde. Em Lucas, ele é o Deus homem encarnado. E em João, ele é o homem Deus. Né? João vai o tempo todo dizer que ele é o verbo de Deus, o verbo que desceu. E tudo que ele faz dá ênfase à sua divindade. É o encontro dele com
Nicodemos foi sobrenatural quando ele falou sobre o novo nascimento. O encontro dele com a mulher samaritana foi transcendente. Quando ele falou da vida dela, coisas que ninguém poderia saber, ela automaticamente reconheceu que ele era especial, que ele era profeta. E agora, nesse momento, nessa narrativa, nós vemos dois aspectos importantes com relação ao Evangelho e à obra de Cristo. O primeiro dos aspectos tem a ver com esse cansaço que Jesus demonstra ao dizer que a população, que as pessoas, que os religiosos não estavam necessariamente interessados nele, mas interessados naquilo que ele poderia fazer. Quando ele diz essa frase aí, né, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Do tipo assim, pô, que droga, né? Não importa o que eu digo, o que eu faça, o que eu fale, só interessa a minha presença se eu fizer alguma coisa extraordinária. Só que, no mesmo texto, em que aquele homem vem e pede socorro, pede que ele vá se locomover até a casa dele para fazer a cura, né? Acontece um outro fenômeno que João narra que é diferente de tudo que a gente já viu, porque todas essas igrejas, comunidades, né, esses lugares que proclamam a cura, o milagre, tem uma característica, que é a performance, né, Davi? É todo mundo performático. Venha que o milagre está aqui. Aqui começa o milagre, aqui começa isso, aqui começa aquilo, e é muita música, é barulho, é luz, é fumaça, é isso, é aquilo, e na hora do cara fazer a oração lá do milagre, também rola uma performance, né? Sim. Então, a questão do milagre, do sinal, está muito linkada ao lugar, ao momento, ao ambiente, ao clima, à atmosfera. E Jesus, já pensando na pandemia, ele cura à distância. De home office, né? Cura remotamente. Ele fala, pode ir. Ora, mas que tipo de profeta é esse? Que tipo de rabino é esse que cura à distância e que declara ele já está curado? Como é que ele sabe? Bom, essa coisa do não precisar ir porque está em todo lugar, do já saber, mesmo que não tenha informação, do conhecer e de ter poder para repreender a cura. Então, nesse momento, João narra e coloca sobre Jesus atributos, características que só podem pertencer a Deus, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então, só nessa leitura, Davi, a gente já podia acabar a aula, porque é incrível como João está questionando essas duas coisas, né? A sede que as pessoas têm pelo milagre, sem que necessariamente saibam quem é Jesus, aquele que faz o milagre. Verdade. Porque se elas soubessem quem ele é, elas não pediriam um milagre, elas pediriam para beber da água da vida. Bom, mas vamos caminhar, né? Vamos caminhar na aula para a gente retomar os pontos. Como você sabe, a gente sempre faz as aulas retomando os pontos, né? Vamos lembrar os ensinamentos de Jesus. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário. Na aula passada, Isso, que o homem nasça de novo. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, nesses três textos aí, Jesus fala sobre novo nascimento, ele fala sobre mudança do coração, reconexão do homem com o Criador, e fala sobre a cruz, que é onde a obra de Deus acontece definitivamente. E só assim pode haver verdadeira adoração. É por isso que essa turma queria o milagre sem se importar muito com ele, porque não são verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador se preocupa menos com aquilo que pode usufruir e se preocupa mais com a relação que ele tem com o objeto da sua adoração, não é verdade? Se você, por exemplo, tem profunda adoração por uma banda, né? Vamos supor que você goste muito, né, Davi, sei lá, vou pensar numa banda aqui. Fala aí, Davi, uma banda top. Atual, Coldplay, talvez? Pode ser, Coldplay. Você é apaixonado, você tem uma relação de adoração pelo Coldplay, né? Então você não está nem muito preocupado com aquilo que o Coldplay vai tocar, porque
para você o mais importante Tá é ficar perto, né? Tirar uma 10 horas foto. na fila, né? Depois ficar ali sentindo o clima, a banda chegando, a banda saindo, a banda no hotel, porque você gosta da banda, né? Dos componentes da banda. É muito maior o seu interesse. A relação de adoração, né? Nós não estamos nem discutindo idolatria, né? A gente está Sim, discutindo sim. a relação de adoração, ela tem a ver com isso. E Reconhecimento, né? é, exatamente. E a verdadeira adoração só pode acontecer por quem nasce de novo. Quem não nasceu de novo só quer saber de poder, de milagre, de cura, disso, daquilo outro. E Jesus vai dando sinais aí já de, de um enjoo, né? Lembra até Malaquias, né? O Tá culto de estressado, Jesus. isso, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração Tá está longe de mim. longe de mim. Agora vamos relembrar, Davi, a essência do ministério de Jesus, né? Ou É, seja, é, o esvaziamento da religião, porque a religião sem Cristo não significa nada, verdade. a importância do novo nascimento, que é a ação transcendente de Deus no coração do homem, e a obra da cruz. São as três coisas essenciais no ministério de Jesus. Quando essas três coisas se juntam, o que acontece? A reconciliação. E foi para isso que veio o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. A gente vai chegar nesse texto. É um versículo Sim. muito bonito, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? São as ações que o inimigo tem, o poder que ele exerce sobre todo homem que é escravo do pecado, desconectado do Criador. O pecado é comparado na Bíblia ao ferrão do escorpião. Ou seja, quando o homem nasce, quando a criatura nasce, ela já nasce ferida pelo ferrão do escorpião, ou usando uma palavra mais bíblica, pelo aguilhão do escorpião. Então, esse ferrão que fere o homem, deixa o homem ferido de morte. E essa morte é certa. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da Na glória de glória de Deus. Deus. E como todos pecaram, diz também a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Então não tem solução. Quando Jesus vem, o que diz a Bíblia? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu Teu aguilhão? aguilhão. Não é? Ela perde esse poder porque Cristo reconcilia o homem com o Criador. Sim. Né? Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Beleza? Então, esse é o grande brilho, a grande beleza do ministério de Jesus. Então, a pergunta é essa agora. As pessoas, a pergunta não, a afirmação, a constatação é essa, que apesar do que Jesus fez, da reconciliação, as pessoas insistem nos sinais dos milagres. Eu me lembro quando eu ainda era pastor, Davi, quando eu ainda era crente, né? Agora. Seu desviado de denominação. Eu agora não estou mais, né? Não tenho mais essa unção, perdi a unção. Mas eu me lembro de tantos e tantos encontros, né? Cultos abençoados, palavras boas, que depois os irmãos falam assim, culto fraco. Né? Mais ou menos. O louvor não foi tão bom assim. Culto frio, não teve milagre. Não teve milagre. Culto frio. Mas essa também é a cosmovisão do povo, né, Leclerc, em querer ter experiências sensitivas, né? Então elas vão para o culto na expectativa de sentir algo, quando na verdade é um movimento espiritual que muitas vezes você não vai sentir. Mas pela palavra de Deus você tem certeza que aquela palavra que está sendo pregada é Bíblia, que aquela adoração que está acontecendo são de pessoas reconectadas com Deus. A tua adoração, né, naquele momento é genuína, né? Dessa reconexão com Deus. Então, assim, eu acho que
perde-se um pouco por entendimento de que nem tudo a gente vai sentir, né? Pois é, cara, isso é um problemão, né? Problemão. Problemão mesmo. Agora, o que vai nos dar paz nesse momento é que isso não é um problema com a gente, né? Não, Isso é um verdade. problema, isso é um problema de sempre e é um Sim, problema que afetou o nosso Senhor Jesus, tá vendo? Ele mesmo enfrentou essa mesma problemática da religião e fez essa afirmação que está no versículo 48, que a gente já leu no início da aula, que aham, é meio que um cansaço, né? Se vocês não virem os sinais e maravilhas, nunca crerão. E eu aqui quero fazer um recorte, né? Aproveitar que a gente está falando desse assunto, para dizer que nós tivemos um ano muito difícil de pandemia, de muitas pessoas enfermas, doentes, entubadas, de empresas que quebraram, e nós não vimos nenhum desses grandes milagreiros realizando os sinais e maravilhas. Não, tem um aí que está sendo processado porque ele recebeu do próprio Espírito Santo o feijão que cura do Covid. Pois é. Aí a justiça está caçando ele aí para comprovar cientificamente esse feijão aí. Assim, a questão do feijão, 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Não é esse, essa não é a questão. A questão é que se você for poderoso para fazer sinais, pô, a hora da enfermidade, meu irmão, tu mata no peito. Sim, e tem que ser igual Jesus na passagem que a gente leu, né? Pô, Só não, não tem que sair de casa, né? Pegar condução. Poxa, né? Perigoso poder contrair Covid, né? Aí entra na igreja que tá aglomerada, né? Pô, vai pegar Covid dentro da igreja. não, Poxa, o pastor. mas até tá valendo. A gente queria ver o milagre, porque assim, É, porque quando o rei de Israel foi consultar lá os falsos profetas, Eliseu mandou uma mensagem para ele: Ué, não tem profeta em Israel, não, malandro? Não tem profeta. Porque os profetas, os caras que faziam sinais, meu irmão. sim. Fazia sinais. Moisés jogou o cajado no chão, virou serpente, o mago veio e fez. Aí ele botou a mão leprosa, o mago fez. Sangue na água, o mago fez. Aí ele bateu com o cajado no chão, saiu piolho do chão, aí o mago amarelou. Falou: opa, eu não consigo criar vida. Quem faz milagre faz. Elias disse: não vai chover. E não choveu. Quero ver Sim. chover. Então, fez cair fogo do céu no confronto escatológico, Com os épico com os profetas de profetas de Baal. Baal. Não, Travou aí, Davi. Deu uma travada. o Elias vai e fala assim: molhe os altares, né? Molha aí, joga água. Aí ele Isso, vai lá e pede fogo, e vem fogo e lambe tudo, seca até a água. pois é. Igual Pedro também, né? E João, né? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se e anda. O cara estava ali há décadas no mesmo lugar. Sim, Aí, nós não estamos pedindo chuva de milagre, não. A gente queria ver um cara entubado ficar bom. Mas sim. todos esses milagreiros se esconderam nesse momento de dificuldade. Enfim, isso tem outros desdobramentos e outras conversas aí. Vamos falar de Jesus que é melhor. É melhor, é melhor. E vamos falar de milagres, né, Davi? Com Vamos certeza. falar dos milagres. Vamos falar dos milagres. Bom, antes da gente seguir, a gente ainda tem aí meia hora de aula. Eu quero deixar muito claro aqui que eu e Davi acreditamos em milagres. Ok? Para você não achar que daqui a pouco o pessoal vai começar a mandar mensagem aqui, Davi. Seus incrédulos malditos, vocês não creem no poder de Deus. Vocês Não, não e creem. também para que vocês saibam, né? Estamos nesse momento em intercessão por pessoas que estão em dificuldade nos hospitais por conta de Covid. Então, assim, cremos sim Pois é. no poder maravilhoso de Jesus Cristo e estamos em prontidão de oração. E temos experimentado, né? Porque a gente não Sim, fica fazendo propaganda, tanto isso eu aí. como o Davi,
né, no ano passado, retrasar, experimentamos assim grandes livramentos de Deus em diferentes áreas, Verdade. milagres, curas. A gente tem vivenciado essas coisas. Então nós não estamos aqui questionando, né? Eu mesmo sou fruto de um milagre, o Davi, vários amigos que nós temos foram curados de forma sobrenatural. Então, para começo de conversa, e é importante que isso fique bem definido, nós cremos em milagres. E os milagres, os sinais e maravilhas são válidos para hoje. Então nós também não somos cessacionistas, porque Isso. a gente tem um grupo aí de cristãos que nós chamamos de cessacionistas. Eles entendem que os sinais, os milagres, os dons cessaram. Nós não pensamos assim. Sim. Nós cremos no poder de Deus e cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Só que Então fica também temos a sobriedade, né? A iluminação da palavra de Deus e entendemos que isso é extraordinário e não ordinário. Então, assim, não existe ação nossa, movimento nosso, culto específico nosso que faça isso acontecer. Mas sim, Jesus Cristo, no seu pleno poder e vontade, faz quando lhe apraz. Só que nós, como filhos, servos, estamos aqui clamando e pedindo a Deus para que ele faça o milagre. Nem nós fazemos, nem ninguém, né, Davi? Porque Isso aí é verdade. se alguém diz para você que se você for lá, ele vai fazer acontecer, tu não vai, pô. Corre. Você está sendo enganado. Isso aí corre, está sendo enganado. Porque ninguém comanda o Senhor. Ninguém Sim. comanda Deus. Ninguém manda em Deus. Né? Tem até uma música aí que diz que ninguém entende Deus. Né? Mentira, porque Deus se deixa entender pela sua palavra. É outro engano. Agora, comandar Deus, não, ninguém comanda. Nós simplesmente cremos no que Deus faz e não estamos aqui para esvaziar a sua fé. Ok? Então esse é o primeiro ponto. E isso também é importante, porque ainda tem aquela turma que fica dizendo, tá vendo? A letra mata. Eita, rapaz, nem fala isso. Quero citar aqui uma passagem da obra do Dr. Martin Lloyd Jones, que é um grande escritor do século XX, um grande pregador do evangelho. E no livro dele, lá no livro original, o Soaring Spirit, ele vai dizer que no Novo Testamento o evangelho foi autenticado por milagres e sinais. E isso não é exclusivo da igreja primitiva. O maior sinal entre nós, inclusive, é o novo nascimento. Sim. À medida que homens e mulheres de todas as idades continuam se encontrando com Cristo, miraculosamente, isso é um sinal. É um sopro do Espírito Santo. Então, ou seja, essa transformação, essa reconexão do homem com o seu Criador através de Jesus Cristo, isso se dá de uma forma milagrosa, miraculosa. Miraculosa, então, exatamente. E nós temos entre nós e entre nossos amigos e irmãos, homens e mulheres que também foram curados de forma sobrenatural, né? Sim. Vamos ver aqui a fala do nosso irmão Roberto, né? Ele vai dizer o seguinte: muitos líderes das igrejas nos dias atuais anunciam o seu próprio evangelho e Deus não compactua com o engano. É isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, né, Roberto, eu nem vou entrar nesse assunto agora, mas o inimigo, nós já estudamos aqui na armadura de Deus, ele tem as suas estratégias, ele nos engana. Os magos do Egito fizeram sinais. E se Moisés não fosse um servo de Deus de verdade, ele tinha arrumado um problemão para a vida dele, porque os caras fizeram sinais. Sinais incríveis, né? Então o inimigo também faz sinais. E muitos pastores e líderes e obreiros de várias comunidades são falsos mestres e enganam. Diante disso, Davi, eu quero fazer algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. E para a turma que está nos assistindo, né? Perguntas. Pergunta número 1, que eu quero fazer agora. A experiência de sinais e maravilhas é prejudicial à centralidade das Escrituras? Isso é uma pergunta. Se a gente fica só falando de sinal e maravilha, inclusive tinha uma igreja, nem sei se ela existe mais ainda, que se chamava Sinais e Prodígios. Tinha uma igreja aqui no Rio que era Sinais e Prodígios. Será que
essa mensagem, essa propagação dos sinais prejudica a centralidade das Escrituras? Outra pergunta. O milagre deprecia o poder sobrenatural da palavra escrita e pregada? Já contei aqui a minha experiência, né? Esse culto é fraco. Pregador fraco. Faz nada. Não, o mais legal, Davi, é que os caras pegam o microfone, né? Nós agora, né, estendemos as nossas mãos para regiões espirituais e repreendemos as potestades que estão sobre o Distrito Federal, demônio do Rio, demônio de São Paulo. Nós estendemos as nossas mãos para os hospitais e dizemos enfermidade, você que está aí na UTI. Os caras falam, todo mundo concorda. Eu achei que você estava falando um capítulo de Secret. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. É incrível, cara. Ninguém viu nada. Você sabe que quando eu era garoto, há muitos anos atrás, no século passado, há mais ou menos uns 250 anos atrás, teve um missionário na nossa igreja lá, e ele tinha no trabalho que ele fazia, ele tinha um momento que ele orava pelos enfermos. E tinha um irmão da nossa igreja que ele tinha uma deficiência por causa da poliomielite. Sim. Ah, esses aí são os milagres mais difíceis, né? A perna dele era mais curta. E ele orou pelo cara na nossa frente. Pô, a gente conhecia o cara, pô, o cara tava lá. E a perna do cara ficou boa. Que isso, Leclerc? Eu me lembro do diácono virando pro pastor da igreja assim, mas pastor, a perna dele ficou boa mesmo. Aí o pastor falou assim, ué, mas nós oramos para isso, caramba. Era para ficar boa mesmo. Então, mas eu fico me perguntando quantos desses milagres da televisão, das igrejas, a gente vê. O que você tinha? Ah, eu tinha uma dorzinha aqui, tá? Levanta a mão, dá um pulinho, corre até ali, volta. Não, mas assim, os milagres, nós cremos neles. Sim. Mas são poucos os obreiros que são usados por Deus para realizar coisas visíveis. Visíveis. Uma vez eu fui na conferência e pô, tinha para mais de 5.000 pessoas, né? E o pregador convidado, até dos Estados Unidos, ele tinha a propaganda é que ele era milagreiro, né? Que quando ele orava acontecia. E tinha uma irmãzinha lá, né? Que até era do Ministério de Dança e tal, que ela não tinha uma mão. Por má formação genética, né? Só tinha um cotoco de uma das mãos. E a igreja em movimento, todo mundo começou a orar, pedindo para ela ir lá na frente, e ela mesma, talvez ou com falta de fé, ou até mesmo por não ter esperança de que aquilo fosse acontecer, ela foi lá na frente. E o cara orou e nada aconteceu. Pois é, tinha um pregador dos anos 90, famoso, que era o Benny Hinn, já ouviu falar do Benny Hinn? Sim, o Goku, né? O pastor Goku. O Benny Hinn. Ai, todo mundo cai. Ele jogava o paletó, né? Nós temos uma conhecida, né? Uma conhecida que estava num momento muito difícil da vida dela, com câncer, né? Uma fase muito complicada, ela foi lá, ele jogou o paletó nela um monte de vezes, ela caiu, e ele falou, ela estava curada, mas ela veio a falecer depois. Da doença, né? Da doença que ele falou que estava curada, é o que a gente está falando, assim. Sim. Falta entre nós evangélicos que gostamos de propagar o milagre, falta o milagre. Tem muita narrativa. Aliás, nós estamos no tempo das narrativas, né? Cada um constrói a sua narrativa. Tem muita narrativa, agora falta o milagre. Verdade. Verdadeiro milagre. Falta hoje, inclusive, entre nós, não apenas o milagre físico, mas falta o milagre do novo nascimento também. Sim. Do encontro com Cristo real. E eu quero fazer uma última pergunta, Davi, que eu acho importante, né? O milagre contradiz a suficiência do evangelho para salvar pecadores? Porque tem muita gente
que ensina que a presença de doenças, enfermidades e problemas é um sinal claro de que Deus ainda não salvou a pessoa. Tem gente que ensina, inclusive, que doenças terminais, como câncer, por exemplo, são resultado de pecado escondido no coração das pessoas. Sim. De pecados não confessados, né? E aí a pessoa não tem salvação. Será que isso é verdade? Inclusive, isso é uma coisa muito dura, né? Sim. Tem até um testemunho, até que o Marcos, a gente compartilhou numa live, o Marcos Cico, ele falou sobre isso. De uma moça que estava com seu marido doente, e as irmãs da igreja disseram para ela que o marido estava doente por causa dela, que ela era culpada. Pecados não confessados. Se já não bastasse o sofrimento com a doença do cônjuge, você ainda tem que carregar o peso da culpa. Sim. Bom, Davi, vamos ler então Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. É melhor. A Bíblia é luz, né, cara? Vamos ler Romanos 1,16. Tá aqui já separado aqui pra gente. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Legal. Então, diante dessa declaração do apóstolo Paulo, o Evangelho não é sinais e maravilhas. Sim. O Evangelho é Cristo. Ok? Então, uma igreja, uma comunidade que se diz evangélica, ela tem que pregar a Cristo. E a chateação de Jesus é essa, porque eles queriam os sinais e não queriam Cristo. E você ser curado sem Cristo, você vai cair em Mateus 7. Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Essa vozinha é ótima. Em teu nome nós curamos os enfermos. Em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus responde: infelizmente, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Não conheço vocês. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Então é melhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Você está em pé, senta. Senta agora. É melhor ter tido um encontro com Cristo sem nunca ter experimentado um milagre do que ter um monte de milagre para contar e nunca ter se encontrado com Cristo. Glórias a Deus. Bonito, hein? Não é? E é uma verdade pura, por isso, né? Tem até um relato, né, de que acho que é até uma história que falam que um cego teve um encontro com Jesus, né? Aí, de um tempo depois, foram conversar com ele, né? É uma história, né? É uma ilustração. Tá, e aí, como é que foi a sua experiência? Foi ótima, maravilhosa, eu conheci o Filho de Deus. Mas você não está enxergando? Não, mas porque eu queria conhecer ele mesmo, eu não queria ser curado da minha cegueira. Porque agora eu vejo, eu sei que ele existe, ele pegou na minha mão, conversamos. Então, assim, é o que você está dizendo, as pessoas, em vez de se apegar a Cristo, elas querem as experiências, né, que Cristo pode proporcionar, ou até mesmo outras pessoas, que você falou, né, os magos, né, conseguem projetar ali naquele momento e se apegam a isso. Pois é, a gente até podia propor uma reflexão aqui para quem está nos assistindo. Você poderia perguntar a si mesmo: há quanto tempo você não vai à igreja por causa de Jesus? Faça essa pergunta, porque a gente vai se acostumando a ir à igreja por causa das atividades, compromisso, isso, aquilo. A pergunta não é essa, a pergunta é: há quanto tempo não vamos à igreja por causa de Cristo? Que deveria ser, teoricamente, a única razão para irmos à igreja. Vamos ler outro texto, Davi? Vamos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Isso, olha só que legal. Olha só que legal essa passagem. O que, que o texto bíblico está nos ensinando? Que a busca por sinais é um desvio da mensagem da cruz. Viu? É um desvio da mensagem. Impressionante. Né? Até o Roberto vai dizer aqui, ó. Pedro caminhou sobre as águas, viu cegos, leprosos e surdos serem curados e negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro depois, Roberto, ainda serviu a Jesus. Há aqueles também que foram curados por Jesus e depois negaram a fé. Negaram a fé. A busca por sinais é um desvio do poder do Cristo crucificado. Porque, na verdade, a mensagem central do Evangelho é a cruz. É a cruz. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, está falando de quê? Da cruz, da reconciliação do homem com o Criador, da derrota final do pecado. Da derrota final do pecado. Então, essa galera, eu quando era garoto, de novo, minhas histórias de velho. Tem uns 50 anos isso, né? Ou mais, né? Eu quando era garoto, gostava de ver aqueles pastores gritando no microfone: o Evangelho é o poder de Deus! O templo balançava, né? Caraca! Mas é blá blá blá, porque na verdade não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É só narrativa. Sim. É só narrativa. Só ênfase, né? Só ênfase. Olha como é que Jesus curou. Né? Senhor, meu servo está doente, vamos comigo agora. Pera aí, calma aí. Chama os discípulos, chama os apóstolos, chama os levitas, toca o chofar. É agora o milagre. A atmosfera está pronta. Vocês creem no milagre? Vocês creem no milagre? Como é que é o filme lá? De fé demais não cheira bem. Are you ready for a miracle? Rapaz, Jesus não fez um barulho. Ele falou assim, pode ir embora, ele está curado. Jesus claramente está cansado, né? Está estressado com o pessoal que só busca milagre. Mas aí ele falou assim, ele não vai negar, né? Ele não negou milagre para aquele homem. Ele falou assim, não, pode ir lá, que já está curado. Está tudo bem com o seu filho. Pois é. E os caras disseram, né? Incrível. Bom, enfim. vamos ler outro texto. Bora pro texto. Vamos ler Mateus agora. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Versículo 39. 12 e 39. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Isso. Perdão, na verdade esse eu li é o 16:4. O 12 e 39, que também é muito parecido, ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Por que o sinal do profeta Jonas? Porque no texto do livro de Jonas, a história famosa que todos nós conhecemos, Jonas foi engolido por um peixe, 3 dias na boca do peixe, foi devolvido. Então, aquele sinal, ele é cristológico, ele aponta para o Cristo que foi sepultado, né, foi engolido aí pela terra, pela morte. E foi devolvido 3 dias depois, é um sinal. Jesus está dizendo assim, chega de sinal. E ele chama os caras de quê mesmo, Davi? Chama ele de geração perversa e adúltera. Ou seja, ele reprova os que procuram os sinais. Se você acha que porque a sua igreja está bombando o milagre e está fazendo sucesso, olha, a chance dela ser reprovada é grande. É grande. Outra pergunta, Davi. Hoje é a noite das perguntas. Outra pergunta. Se Pedro, João e os discípulos oraram por milagres, por que eles não foram reprovados se Jesus reprova os que buscam milagres? Olha, essa pergunta é ótima. Parece até que a Bíblia se contradiz às vezes, né? A Bíblia é bipolar. Igual quando está lá o texto de Efésios, né? Efésios 2, 8 e 9.
pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí depois, não vem de vós, não é pelas obras, perdão, para que ninguém se glorie. Aí vem Tiago e diz assim: a salvação sem obras, a fé sem obras é morta. É morta ou é. Caraca! Ou não é pela obra? Não estou entendendo, né? É por isso que a gente tem escola bíblica, para poder aprender os paradoxos da Escritura. A Bíblia não tem contradições, ela tem paradoxos. Sim. Esses dois textos que a gente viu agora são aparentemente paradoxais, porque Jesus reprova os que buscam a cura e logo depois os apóstolos, em Atos, oram para que Deus faça milagre. Lê o texto aí, Davi, Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Opa, esse texto tem pegadinha. Ha! Yeah. Pegadinha do malandro. Lê de novo, Davi, lê de novo o texto. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ponto. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, Davi, é para fazer sinal ou não é para fazer sinal? O sinal não pode ou pode? Os discípulos são bipolares? Eles têm problema? Eles têm problema? Bom, tem pegadinha no texto. Tem pegadinha no texto, mas eu e Davi vamos dar você uma chance de aprender sobre o texto. Vamos dar você uma semana para ler o texto, meditar no texto e tentar responder, porque aí semana que vem a gente volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para responder a pergunta: a Bíblia está se contradizendo? Cena dos próximos capítulos. É para ter sinal ou não é para ter sinal, Davi? Então não percam a próxima aula de quinta-feira que vem, 11 de fevereiro, véspera de carnaval, sem carnaval. O que também é uma aparente contradição. É. Tinha que cancelar o feriado, né, já que... Então vocês são nossos convidados. Chamem seus amigos, façam pipoca, abram as janelas, abram as portas de casa e respondam conosco a pergunta: é para ter milagre ou não é para ter milagre? Jesus reprova e os discípulos oram. Olha, o que está acontecendo? Então, semana que vem nós estaremos aqui.